Enunciado número 1 do FONAGEF. O julgamento liminar de mérito não viola o princípio do contraditório e deve ser empregado na hipótese de decisões reiteradas de improcedência pelo juízo, bem como nos casos que dispensem a fase instrutória, quando o pedido contrariar frontalmente norma jurídica. Este enunciado foi revisado no 11º FONAGEF. Enunciado número 2 do FONAGEF. Nos casos de julgamentos de procedência de matérias repetitivas, é recomendável a utilização de contestações depositadas na Secretaria, a fim de possibilitar a imediata prolação de sentença de mérito. Este enunciado foi aprovado no 2º FONAGEF. Enunciado número 3 do FONAGEF. A autointimação eletrônica atende aos requisitos das leis números 10.259 de 2001 e 11.419 de 2006 e é preferencial a intimação por e-mail. Este enunciado foi revisado no 4º FONAGEF. Enunciado número 4 do FONAGEF. Na propositura de ações repetitivas ou de massa, sem advogado, não havendo viabilidade material de opção pela autointimação eletrônica, a parte firmará compromisso de comparecimento, em prazo pré-determinado em formulário próprio, para ciência dos atos processuais praticados. Este enunciado foi aprovado no 2º FONAGEF. Enunciado número 5 do FONAGEF. As sentenças e antecipações de tutela devem ser registradas tão somente em meio eletrônico. Este enunciado foi aprovado no 2º FONAGEF. Enunciado número 6 do FONAGEF. Havendo foco expressivo de demandas em massa, os juizados especiais federais solicitarão às turmas recursais e de uniformização regional e nacional o julgamento prioritário da matéria repetitiva, a fim de uniformizar a jurisprudência a respeito e de possibilitar o planejamento do serviço judiciário. Transformado em recomendação no 14º FONAGEF. Este enunciado foi aprovado no 2º FONAGEF. Enunciado número 7 do FONAGEF. Nos juizados especiais federais, o procurador federal não tem a prerrogativa de intimação pessoal. Este enunciado foi aprovado
no segundo FONAGEF. Enunciado número 8 do FONAGEF. É válida a intimação do Procurador Federal para cumprimento da obrigação de fazer, independentemente de ofício, com base no artigo 461 do Código de Processo Civil. Este enunciado foi aprovado no segundo FONAGEF. Enunciado número 9 do FONAGEF. Além das exceções constantes do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei número 10.259, não se incluem na competência dos juizados especiais federais os procedimentos especiais previstos no Código de Processo Civil, salvo quando possível a adequação ao rito da Lei número 10.259 de 2001. Este enunciado foi aprovado no segundo FONAGEF. Enunciado número 10 do FONAGEF. O incapaz pode ser parte autora nos juizados especiais federais, dando-se-lhe curador especial, se ele não tiver representante constituído. Este enunciado foi aprovado no segundo FONAGEF. Enunciado número 11 do FONAGEF. No ajuizamento de ações no Juizado Especial Federal, a microempresa e a empresa de pequeno porte deverão comprovar essa condição, mediante documentação hábil. Este enunciado foi aprovado no segundo FONAGEF. Enunciado número 12 do FONAGEF. No Juizado Especial Federal, não é cabível o pedido contraposto formulado pela União Federal, autarquia, fundação ou empresa pública federal. Este enunciado foi aprovado no segundo FONAGEF. Enunciado número 13 do FONAGEF. Não são admissíveis embargos de execução nos juizados especiais federais, devendo as impugnações do devedor ser examinadas independentemente de qualquer incidente. Este enunciado foi aprovado no segundo FONAGEF. Enunciado número 14 do FONAGEF. Nos juizados especiais federais, não é cabível a intervenção de terceiros ou a assistência. Este enunciado foi aprovado no segundo FONAGEF. Enunciado número 15 do FONAGEF. Na aferição do valor da causa, deve-se levar em conta o valor do salário mínimo em vigor na data da propositura da ação.
Este enunciado foi aprovado no segundo FONAGEF. Enunciado número 16 do FONAGEF. Não há renúncia tácita nos juizados especiais federais para fins de fixação de competência. Este enunciado foi aprovado no segundo FONAGEF. Enunciado número 17 do FONAGEF. Não cabe renúncia sobre parcelas vincendas para fins de fixação de competência nos juizados especiais federais. Este enunciado foi aprovado no segundo FONAGEF. Enunciado número 18 do FONAGEF. No caso de litisconsorte ativo, o valor da causa para fins de fixação de competência deve ser calculado pelo autor. Este enunciado foi aprovado no segundo FONAGEF. Enunciado número 19 do FONAGEF. Aplicam-se os parágrafos 1º e 2º do artigo 113 do CPC de 2015, em sede de juizados especiais federais. Redação atualizada pelo 14º FONAGEF. Este enunciado foi aprovado no segundo FONAGEF. Enunciado número 20 do FONAGEF. Não se admite, para firmar competência dos juizados especiais federais, o fracionamento de parcelas vencidas ou de vencidas e vincendas decorrentes da mesma relação jurídica material. Este enunciado foi revisado no 8º FONAGEF. Enunciado número 21 do FONAGEF. As pessoas físicas, jurídicas, de direito privado ou de direito público estadual ou municipal podem figurar no polo passivo, no caso de litisconsórcio necessário. Este enunciado foi aprovado no segundo FONAGEF. Enunciado número 22 do FONAGEF. A exclusão da competência dos juizados especiais federais quanto às demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos somente se aplica quanto à ação coletiva. Este enunciado foi aprovado no segundo FONAGEF. Enunciado número 24 do FONAGEF. Reconhecida a incompetência do Juizado Especial Federal, é cabível a extinção do processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 1º da Lei número 10.259 de 2001,
e do artigo 51, inciso 3º da Lei 9.099 de 95, não havendo nisso afronta ao artigo número 12, parágrafo 2º da Lei número 11.419 de 2006. Este enunciado foi revisado no 5º FONAGEF. Enunciado número 25 do FONAGEF. No ato do cadastramento eletrônico, as partes se comprometem, mediante adesão, a cumprir as normas referentes ao acesso. Este enunciado foi aprovado no 2º FONAGEF. Enunciado número 26 do FONAGEF. Nos juizados virtuais, considera-se efetivada a comunicação eletrônica do ato processual, inclusive citação, pelo decurso do prazo fixado, ainda que o acesso não seja realizado pela parte interessada. Este enunciado foi aprovado no 2º FONAGEF. Enunciado número 27 do FONAGEF. Não deve ser exigido o protocolo físico da petição encaminhada via internet ou correio eletrônico ao juizado virtual, não se aplicando as disposições da Lei número 9.800 de 99. Este enunciado foi aprovado no 2º FONAGEF. Enunciado número 28 do FONAGEF. É inadmissível a vocação, por Tribunal Regional Federal, de processos ou matéria de competência de turma recursal, por flagrante violação ao artigo 98 da Constituição Federal. Este enunciado foi aprovado no 2º FONAGEF. Enunciado número 30 do FONAGEF. A decisão monocrática referendada pela turma recursal, por se tratar de manifestação do colegiado, não é passível de impugnação por intermédio de agravo interno. Este enunciado foi aprovado no 13º FONAGEF. Enunciado número 32 do FONAGEF. A decisão que contenha os parâmetros de liquidação atende ao disposto no artigo 38, parágrafo único da Lei número 9.099 de 95. Enunciado número 35 do FONAGEF. A execução provisória para pagar quantia certa é inviável em sede de juizado, considerando outros meios jurídicos para assegurar o direito da parte.
Este enunciado foi aprovado no segundo FONAGEF. Enunciado número 38 do FONAGEF. A qualquer momento poderá ser feito o exame de pedido de gratuidade com os critérios dos artigos 98 e seguintes do CPC de 2015. Presume-se necessitada a parte que perceber renda até o valor do limite de isenção do imposto de renda, criado no segundo FONAGEF, revisado no quarto FONAGEF, redação atualizada no 14º FONAGEF. Enunciado número 39 do FONAGEF. Não sendo caso de justiça gratuita, o recolhimento das custas para recorrer deverá ser feito de forma integral, nos termos da resolução do Conselho da Justiça Federal, no prazo da Lei número 9.099 de 95. Este enunciado foi aprovado no segundo FONAGEF. Enunciado número 42 do FONAGEF. Em caso de embargos de declaração protelatórios, cabe a condenação em litigância de má-fé, princípio da lealdade processual. Este enunciado foi aprovado no segundo FONAGEF. Enunciado número 43 do FONAGEF. É adequada a limitação dos incidentes de uniformização às questões de direito material. Este enunciado foi aprovado no segundo FONAGEF. Enunciado número 44 do FONAGEF. Não cabe ação rescisória no GEF. O artigo 59 da Lei número 9.099 de 95 está em consonância com os princípios do sistema processual dos juizados especiais, aplicando-se também aos juizados especiais federais. Este enunciado foi aprovado no segundo FONAGEF. Enunciado número 45 do FONAGEF. Havendo contínua e permanente fiscalização do juiz togado, conciliadores criteriosamente escolhidos pelo juiz poderão, para certas matérias, realizar atos instrutórios previamente determinados, como redução a termo de depoimento, não se admitindo, contudo, prolação de sentença a ser homologada. Este enunciado foi aprovado no segundo FONAGEF. Enunciado número 46 do FONAGEF. A litispendência deverá ser alegada e provada nos termos do CPC de 2015, artigo 337, inciso 6º, pelo réu,
sem prejuízo dos mecanismos de controle desenvolvidos pela Justiça Federal. Este enunciado foi aprovado no primeiro FONAGEF, redação atualizada no 14º FONAGEF. Enunciado número 47 do FONAGEF. Eventual pagamento realizado pelos entes públicos demandados deverá ser comunicado ao juízo para efeito de compensação quando da expedição da requisição de pequeno valor. Este enunciado foi aprovado no primeiro FONAGEF. Enunciado número 48 do FONAGEF. Havendo prestação vencida, o conceito de valor da causa para fins de competência do Juizado Especial Federal é estabelecido pelo artigo 292 do CPC de 2015. Este enunciado foi aprovado no primeiro FONAGEF, redação atualizada no 14º FONAGEF. Enunciado número 49 do FONAGEF. O controle do valor da causa para fins de competência do Juizado Especial Federal pode ser feito pelo juiz a qualquer tempo. Este enunciado foi aprovado no primeiro FONAGEF. Enunciado número 50 do FONAGEF. Sem prejuízo de outros meios, a comprovação da condição socioeconômica do autor pode ser feita por laudo técnico, confeccionado por assistente social, por auto de contestação lavrado por oficial de justiça ou através de oitiva de testemunha. Este enunciado foi revisado no 4º FONAGEF. Enunciado número 51 do FONAGEF. O artigo 20, parágrafo 1º da Lei 8.742, de 93, não é exauriente para delimitar o conceito de unidade familiar. Este enunciado foi aprovado no 3º FONAGEF. Enunciado número 52 do FONAGEF. É obrigatória a expedição de requisição de pequeno valor, RPV, em desfavor do ente público para ressarcimento de despesas periciais, quando este for vencido. Este enunciado foi aprovado no 3º FONAGEF. Enunciado número 53 do FONAGEF. Não há prazo em dobro para a Defensoria Pública no âmbito dos Juizados Especiais Federais. Este enunciado foi aprovado no 3º FONAGEF. Enunciado
número 54 do FONAGEF. O artigo 1013 e parágrafos do CPC interpretam-se ampliativamente no âmbito das turmas recursais, em face dos princípios que orientam o microsistema dos juizados especiais federais, aprovado no terceiro FONAGEF, redação atualizada no 14º FONAGEF. Enunciado número 55 do FONAGEF. A nulidade do processo por ausência de citação do réu ou litisconsorte necessário pode ser declarada de ofício pelo juiz nos próprios autos do processo, em qualquer fase ou mediante provocação das partes por simples petição. Este enunciado foi aprovado no terceiro FONAGEF. Enunciado número 56 do FONAGEF. Aplica-se analogicamente nos juizados especiais federais a inexigibilidade do título executivo judicial, nos termos do disposto nos artigos 525, parágrafo 12º, 14º e 15º, artigo 535, parágrafo 7º e 8º e artigo 1057, todos do CPC de 2015. Este enunciado foi aprovado no terceiro FONAGEF, redação atualizada no 14º FONAGEF. Enunciado número 57 do FONAGEF. Nos juizados especiais federais, somente o recorrente vencido arcará com honorários advocatícios. Este enunciado foi aprovado no terceiro FONAGEF. Enunciado número 58 do FONAGEF, excetuando-se os embargos de declaração, cujo prazo de oposição é de 5 dias. Os prazos recursais contra decisões de primeiro grau no âmbito dos juizados especiais federais são sempre de 10 dias, independentemente da natureza da decisão recorrida. Este enunciado foi aprovado no terceiro FONAGEF. Enunciado número 59 do FONAGEF. Não cabe recurso adesivo nos juizados especiais federais. Este enunciado foi aprovado no terceiro FONAGEF. Enunciado número 61 do FONAGEF. O recurso será recebido no duplo efeito, salvo em caso de antecipação de tutela ou
medida cautelar de urgência. Este enunciado foi aprovado no terceiro FONAGEF. Enunciado número 62 do FONAGEF. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé, na forma do artigo 55 da Lei número 9.099 de 95, não importa na revogação automática da gratuidade judiciária. Este enunciado foi revisado no quarto FONAGEF. Enunciado número 63 do FONAGEF. Cabe multa ao ente público pelo atraso ou não cumprimento de decisões judiciais, com base no artigo 461 do CPC, acompanhada de determinação para a tomada de medidas administrativas para apuração de responsabilidade funcional ou dano ao erário, inclusive com a comunicação ao Tribunal de Contas da União. Havendo contumácia no descumprimento, caberá remessa de ofício ao Ministério Público Federal para análise de eventual improbidade administrativa. Este enunciado foi revisado no 11º FONAGEF. Enunciado número 64 do FONAGEF. Não cabe multa pessoal ao procurador adjudícia do ente público, seja com base no artigo 77, seja nos artigos 497 ou 536, todos do CPC de 2015. Este enunciado foi aprovado no terceiro FONAGEF. Redação atualizada no 14º FONAGEF. Enunciado número 65 do FONAGEF. Não cabe a prévia limitação do valor da multa coercitiva, entre aspas, astraentes, que também não se sujeita ao limite de alçada dos juizados especiais federais, ficando sempre assegurada a possibilidade de reavaliação do montante final a ser exigido na forma do parágrafo 1º do artigo 537 do CPC de 2015. Este enunciado foi aprovado no terceiro FONAGEF, redação atualizada no 14º FONAGEF. Enunciado número 66 do FONAGEF. Os juizados especiais federais somente processarão as cartas precatórias oriundas de outros juizados especiais federais de igual competência. Este enunciado foi aprovado no terceiro FONAGEF. Enunciado número 67 do FONAGEF. O caput do artigo 9º da Lei número 9.099 de 95 não se aplica subsidiariamente
no âmbito dos juizados especiais federais, visto que o artigo 10 da Lei número 10.259 de 2001 disciplinou a questão de forma exaustiva. Este enunciado foi aprovado no terceiro FONAGEF. Enunciado número 68 do FONAGEF. O estagiário de advocacia, nos termos do Estatuto da OAB, tão só pode praticar, no âmbito dos juizados especiais federais, atos em conjunto com advogado e sob a responsabilidade deste. Este enunciado foi aprovado no terceiro FONAGEF. Enunciado número 70 do FONAGEF. É compatível com o rito dos juizados especiais federais a aplicação do artigo 112 da Lei número 8.213/1991 para fins de habilitação processual e pagamento. Este enunciado foi revisado no 5º FONAGEF. Enunciado número 71 do FONAGEF. A parte autora deverá ser instada na fase da execução a renunciar ao excedente à alçada do Juizado Especial Federal para fins de pagamento por requisições de pequeno valor, não se aproveitando para tanto a renúncia inicial de definição de competência. Este enunciado foi aprovado no terceiro FONAGEF. Enunciado número 72. As parcelas vencidas após a data do cálculo judicial podem ser pagas administrativamente por meio de complemento positivo. Este enunciado foi aprovado no terceiro FONAGEF. Enunciado número 73 do FONAGEF. A intimação telefônica, desde que realizada diretamente com a parte e devidamente certificada pelo servidor responsável, atende plenamente aos princípios constitucionais aplicáveis à comunicação dos atos processuais. Este enunciado foi aprovado no terceiro FONAGEF. Enunciado número 74 do FONAGEF. A intimação por carta com aviso de recebimento, mesmo que o comprovante não seja subscrito pela própria parte, é válida, desde que entregue no endereço declarado pela parte. Este enunciado foi aprovado no terceiro FONAGEF. Enunciado número 75 do FONAGEF. É lícita a exigência de apresentação de CPF para o ajuizamento de ação no Juizado Especial Federal. Este enunciado foi aprovado no terceiro FONAGEF. Enunciado
número 76 do FONAGEF. A. Apresentação de proposta de conciliação pelo réu não induz à confissão. Este enunciado foi aprovado no terceiro FONAGEF. Enunciado número 77 do FONAGEF. O ajuizamento da ação de concessão de benefício da Seguridade Social reclama prévio requerimento administrativo. Este enunciado foi aprovado no terceiro FONAGEF. Enunciado número 78 do FONAGEF. O ajuizamento da ação revisional de benefício da Seguridade Social que não envolva matéria de fato dispensa o prévio requerimento administrativo, salvo quando houver ato oficial da Previdência reconhecendo administrativamente o direito postulado. Este enunciado foi revisado no nono FONAGEF. Enunciado número 79 do FONAGEF. A comprovação de denúncia da negativa de protocolo de pedido de concessão de benefício feita perante a ouvidoria da Previdência Social supre a exigência de comprovação de prévio requerimento administrativo nas ações de benefícios da Seguridade Social. Este enunciado foi aprovado no terceiro FONAGEF. Enunciado número 80 do FONAGEF. Em juizados itinerantes, pode ser flexibilizada a exigência de prévio requerimento administrativo, consideradas as peculiaridades da região atendida. Este enunciado foi aprovado no terceiro FONAGEF. Enunciado número 81 do FONAGEF. Cabe conciliação nos processos relativos à pessoa incapaz, desde que presente o representante legal e intimado o Ministério Público. Este enunciado foi aprovado no terceiro FONAGEF. Enunciado número 82 do FONAGEF. O espólio pode ser parte autora nos juizados especiais cíveis federais. Este enunciado foi aprovado no quarto FONAGEF. Enunciado número 83 do FONAGEF. O artigo 10, caput, da Lei número 10.259 de 2001, não autoriza a representação das partes por não advogados, de forma habitual e com fins econômicos. Este enunciado foi aprovado no quarto FONAGEF. Enunciado número 85 do FONAGEF. Não é obrigatória a degravação, tampouco a elaboração de resumo, para apreciação de recurso de audiência gravada por meio magnético ou equivalente, desde que acessível ao órgão recursal. Este enunciado foi aprovado no quarto FONAGEF.
Enunciado número 86 do FONA-GEF. A tutela de urgência em sede de turmas recursais pode ser deferida de ofício. Este enunciado foi aprovado no 4º FONA-GEF. Enunciado número 87 do FONA-GEF. A decisão monocrática proferida por relator é passível de agravo interno. Este enunciado foi aprovado no 4º FONA-GEF. Enunciado número 88 do FONA-GEF. Não se admite mandado de segurança para a turma recursal, exceto na hipótese de ato jurisdicional teratológico, contra o qual não caiba mais recurso. Este enunciado foi revisado no 10º FONA-GEF. Enunciado número 89 do FONA-GEF. Não cabe processo cautelar autônomo, preventivo ou incidental, no âmbito do Juizado Especial Federal. Este enunciado foi aprovado no 4º FONA-GEF. Enunciado número 90 do FONA-GEF. Os honorários advocatícios impostos pelas decisões do Juizado Especial Federal serão executadas no próprio Juizado Especial Federal, por quaisquer das partes. Este enunciado foi aprovado no 4º FONA-GEF. Enunciado número 91 do FONA-GEF. Os juizados especiais federais são incompetentes para julgar causas que demandem perícias complexas ou onerosas, que não se enquadrem no conceito de exame técnico, aspas, artigo 12 da Lei número 10.259 de 2001. Enunciado número 92 do FONA-GEF. Para a propositura de ação relativa a expurgos infracionários sobre saldos de poupança, deverá a parte autora providenciar documento que mencione o número da conta bancária ou prova de relação contratual com a instituição financeira. Enunciado número 93 do FONA-GEF. Para a propositura de demandas referentes a contas de FGTS anteriores à centralização, deverá a parte comprovar que diligenciou ou solicitou os extratos junto à Caixa Econômica Federal ou à instituição mantenedora das contas vinculadas anteriormente ao período de migração. Enunciado número 94 do FONA-GEF. Na hipótese de aposentadoria por invalidez, é possível a concessão de ofício do adicional de 25% no caso de necessidade de assistência permanente de terceiro. Enunciado
número 95 do FONA-GEF. Nas ações visando a correção do saldo das cardenetas de poupança, pode o juiz, havendo prova inequívoca de titularidade da conta à época, suprir a inexistência de extratos por meio de arbitramento. Enunciado número 96 do FONA-GEF. A concessão administrativa do benefício no curso do processo acarreta a extinção do feito, sem resolução de mérito por perda do objeto, desde que corresponda ao pedido formulado na inicial. Enunciado número 97 do FONA-GEF. Cabe incidente de uniformização de jurisprudência quando a questão deduzida nos autos tiver reflexo sobre a competência do Juizado Especial Federal. Enunciado número 100 do FONA-GEF. No âmbito dos Juizados Especiais Federais, a turma recursal poderá conhecer diretamente das questões não examinadas na sentença que acolheu prescrição ou decadência, estando o processo em condições de imediato julgamento. Este enunciado foi aprovado no 6º FONA-GEF. Enunciado número 101 do FONA-GEF. A turma recursal tem o poder para complementar os atos de instrução já realizados pelo juiz do Juizado Especial Federal, de forma a evitar a anulação da sentença. Este enunciado foi aprovado no 6º FONA-GEF. Enunciado número 102 do FONA-GEF. Convencendo-se da necessidade de produção de prova documental complementar, a turma recursal produzirá ou determinará que seja produzida, sem retorno do processo para o juiz do Juizado Especial Federal. Este enunciado foi aprovado no 6º FONA-GEF. Enunciado número 103 do FONA-GEF. Sempre que julgar indispensável, a turma recursal, sem anular a sentença, baixará o processo em diligências para fins de produção de prova testemunhal, pericial ou elaboração de cálculos. Este enunciado foi aprovado no 6º FONA-GEF. Enunciado número 105 do FONA-GEF. A turma de uniformização, ao externar juízo acerca da admissibilidade do pedido de uniformização, deve considerar a presença de similitude de questões de fato e de direito nos acórdãos confrontados. Este enunciado foi aprovado
no 6º FONAGEF. Enunciado número 106 do FONAGEF. Cabe à turma recursal conhecer e julgar os conflitos de competência apenas entre juizados especiais federais sujeitos à sua jurisdição. Este enunciado foi aprovado no 6º FONAGEF. Enunciado número 107 do FONAGEF. Fora das hipóteses do artigo 4º da Lei número 10.259 de 2001, a impugnação de decisões interlocutórias proferidas antes da sentença deverá ser feita no curso desta. Parêntese. Artigo 41 da Lei número 9.099 de 95. Este enunciado foi aprovado no 6º FONAGEF. Enunciado número 108 do FONAGEF. Não cabe recurso para impugnar decisões que apreciem questões ocorridas após o trânsito em julgado. Este enunciado foi aprovado no 6º FONAGEF. Enunciado número 109 do FONAGEF. A tempestividade do recurso pode ser comprovada por qualquer meio idôneo, inclusive eletrônico. Este enunciado foi aprovado no 6º FONAGEF. Enunciado número 110 do FONAGEF. A competência das turmas recursais reunidas, onde houver, deve ser limitada à deliberação acerca de enunciados das turmas recursais das respectivas sessões judiciárias. Este enunciado foi aprovado no 6º FONAGEF. Enunciado número 112 do FONAGEF. Não se exige médico especialista para a realização de perícias judiciais, salvo casos excepcionais, a critério do juiz. Enunciado número 113 do FONAGEF. O disposto no artigo 11 da Lei 10.259 de 2001 não desobriga a parte autora de instruir seu pedido com a documentação que lhe seja acessível junto às entidades públicas res. Enunciado número 114 do FONAGEF. Havendo cumulação de pedidos, é ônus da parte autora a identificação expressa do valor pretendido a título de indenização por danos morais, a ser considerado no valor da causa para fins de definição da competência dos juizados especiais federais. Enunciado número 115 do FONAGEF. Para a reunião de processos, a competência funcional dentro dos
Juizados Especiais Federais, se define em virtude da natureza do pedido, do qual decorra a pretensão de indenização por danos morais. Enunciado número 116 do FONAGEF. O dever processual, previsto no artigo 11 da Lei 10.259 de 2001, não se aplica automaticamente à inversão do ônus da prova. Enunciado número 117 do FONAGEF. A perícia unificada, realizada em audiência, é válida e consentânea com os princípios informadores dos juizados especiais. Enunciado número 118 do FONAGEF. É válida a realização de prova pericial antes da citação, desde que viabilizada a participação das partes. Enunciado número 119 do FONAGEF. Além dos casos de segredo de justiça e de sigilo judicial, os documentos digitalizados em processos eletrônicos somente serão disponibilizados aos sujeitos processuais, vedado o acesso à consulta pública fora da Secretaria do Juizado. Enunciado número 120 do FONAGEF. Não é obrigatória a degravação de julgamentos proferidos oralmente, desde que o arquivo de áudio esteja anexado ao processo, recomendando-se o registro por escrito do dispositivo ou acórdão. Enunciado número 121 do FONAGEF. Os entes públicos, suas autarquias e empresas públicas não têm legitimidade ativa nos juizados especiais federais. Enunciado número 122 do FONAGEF. É legítima a designação do oficial de justiça na qualidade de longa-manos do juízo para realizar diligência de constatação de situação socioeconômica. Enunciado número 123 do FONAGEF. O critério de fixação do valor da causa necessariamente deve ser aquele especificado no artigo 292, parágrafos 1 e 2 do CPC de 2015, pois este é o elemento que delimita as competências dos juizados especiais federais e das varas. Parênteses, a exemplo do que foi feito pelo artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.153 de 2009, redação atualizada no 14º FONAGEF. Enunciado número 125 do FONAGEF. É possível realizar a limitação do destaque dos honorários em RPV ou precatório. Enunciado número 126 do FONAGEF.
Não cabe a presença de advogado em perícia médica, por ser um ato médico, no qual só podem estar presentes o próprio perito e eventuais assistentes técnicos. Enunciado número 127 do FONA-GEF, para fins de cumprimento do disposto no artigo 12, parágrafo 2º, da Lei número 10.259 de 2001, é suficiente intimar o INSS dos honorários pré-estabelecidos para as perícias do Juizado Especial Federal. Enunciado número 128 do FONA-GEF. O condomínio edilício, por interpretação extensiva do artigo 6º, inciso 1º, da Lei número 10.259 de 2001, pode ser autor no Juizado Especial Federal. Enunciado número 129 do FONA-GEF. Nos Juizados Especiais Federais, é possível que o juiz determine que o executado apresente os cálculos de liquidação. Enunciado número 130 do FONA-GEF. O estabelecimento pelo juízo de critérios e exigências para análise da petição inicial, visando a evitar o trâmite de ações temerárias, não constitui restrição do acesso aos juizados especiais federais. Enunciado número 131 do FONA-GEF. A turma recursal, analisadas as peculiaridades do caso concreto, pode conhecer documentos juntados na fase recursal, desde que não implique apreciação de tese jurídica não questionada no primeiro grau. Este enunciado foi revisado no 11º FONA-GEF. Enunciado número 132 do FONA-GEF, em conformidade com o artigo 14, parágrafo 9º da Lei número 10.259 de 2001, cabe ao colegiado da turma recursal rejulgar o efeito após a decisão de adequação de Tribunal Superior ou da TNU. Este enunciado foi aprovado no 10º FONA-GEF. Enunciado número 133 do FONA-GEF. Quando o perito médico judicial não conseguir fixar a data de início da incapacidade de forma fundamentada, deve-se considerar, para tanto, a data de realização da perícia, salvo a existência de outros elementos de convicção. Este enunciado foi aprovado no 10º FONA-GEF.
Enunciado número 134 do FONA-GEF. O cumprimento das ordens judiciais que determinam concessão de medicamentos ou tecnologias de saúde deve ser feito prioritariamente pela parte ré, evitando-se o depósito de valores para aquisição direta pela parte autora, privilegiando a sua transferência para o serviço de saúde, onde se realiza o tratamento. Este enunciado foi alterado no 16º FONA-GEF, enunciado número 135 do FONA-GEF, a despeito da solidariedade dos entes da federação no âmbito do direito à saúde, a decisão judicial que conceder medicamentos deve indicar, preferencialmente, aquele responsável pelo atendimento imediato da ordem. Este enunciado foi aprovado no 10º FONA-GEF. Enunciado número 136 do FONA-GEF. O cumprimento da decisão judicial que conceder medicamentos deve ser feito prioritariamente pelo Estado ou município, abre parênteses, aquele que detenha a maior capacidade operacional, fecha parênteses, ainda que o ônus de financiamento caiba à União. Este enunciado foi aprovado no 10º FONA-GEF. Enunciado número 137 do FONA-GEF. Nas ações de saúde, a apresentação pelas partes de formulário padronizado de resposta a quesitos mínimos previamente aprovados por acordo entre o Judiciário e entidades afetadas, pode dispensar a realização de perícia. Este enunciado foi aprovado no 10º FONA-GEF. Enunciado número 138 do FONA-GEF. A despeito da solidariedade, as decisões judiciais podem indicar a qual da federação incumbe o dispêndio financeiro para atendimento do direito reconhecido, nos termos da Portaria 1554, de 30 de julho de 2013, do Ministério da Saúde, ou outro ato que vier a substituí-la. Este enunciado foi aprovado no 10º FONA-GEF. Enunciado número 139 do FONA-GEF. Não serão redistribuídas a Juizado Especial Federal, GEF, recém-criado, as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, salvo se as varas de GEFs estiverem na mesma sede jurisdicional. Este enunciado foi aprovado no 11º FONA-GEF.
Enunciado número 140 do FONA-GEF. A fixação do valor do dano moral deve representar quantia necessária e suficiente para compensar os danos sofridos pelo autor da demanda, como também para desestimular futuras violações de mesma natureza. Este enunciado foi aprovado no 11º FONA-GEF. Enunciado número 141 do FONA-GEF. A súmula 78 da TNU, que determina a análise das condições pessoais do segurado em caso de ser portador de HIV, é extensível a outras doenças igualmente estigmatizantes. Este enunciado foi aprovado no 11º FONA-GEF. Enunciado número 142 do FONA-GEF. A natureza substitutiva do benefício previdenciário por incapacidade não autoriza o desconto das prestações devidas no período em que houve exercício de atividade remunerada. Este enunciado foi aprovado no 11º FONA-GEF. Enunciado número 143 do FONA-GEF. Redação antiga. Não importa, em julgamento extra petita, a concessão de benefício previdenciário por incapacidade diverso daquele requerido na inicial. Aprovado no 11º FONA-GEF. Nova redação. Não importa, em julgamento extra petita, a concessão de benefício previdenciário por incapacidade diverso daquele requerido na inicial, inclusive o auxílio acidente. Este enunciado teve a redação alterada durante o 15º FONA-GEF. Enunciado número 144 do FONA-GEF. É cabível recurso inominado contra a sentença determinativa, se a extinção do processo obstar que o autor intente de novo a ação, ou quando importe negativa de jurisdição. Este enunciado foi aprovado no 11º FONA-GEF. Enunciado número 145 do FONA-GEF. O valor dos honorários de sucumbência será fixado nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099, de 95, podendo ser estipulado em valor fixo quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, observados os critérios do artigo
85, parágrafo 2º do CPC de 2015. Este enunciado foi aprovado no 11º FONAGEF, redação atualizada no 14º FONAGEF. Enunciado número 146 do FONAGEF. A súmula 421 do STJ aplica-se não só à União, como também a todos os entes que compõem a Fazenda Pública. Este enunciado foi aprovado no 11º FONAGEF. Enunciado número 147 do FONAGEF. A mera alegação genérica de contrariedade às informações sobre atividade especial fornecida pelo empregador não enseja a realização de novo exame técnico. Este enunciado foi aprovado no 11º FONAGEF. Enunciado número 148 do FONAGEF. Nas ações revisionais em que se postula aplicação da tese de direito adquirido ao melhor benefício, é requisito da petição inicial que seja apontada a data em que verificada tal situação. Este enunciado foi aprovado no 11º FONAGEF. Enunciado 149 do FONAGEF. É cabível, com fundamento no artigo 77, inciso 4º, parágrafos 1º a 5º do CPC de 2015, a aplicação de multa pessoal à autoridade administrativa responsável pela implementação da decisão judicial. Este enunciado foi aprovado no 11º FONAGEF, redação atualizada no 14º FONAGEF. Enunciado número 150 do FONAGEF. A multa derivada de descumprimento de antecipação de tutela, com base nos artigos 301, 536 e 537 do CPC de 2015, aplicados subsidiariamente, é passível de execução, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença. Este enunciado foi aprovado no 11º FONAGEF, redação atualizada no 14º FONAGEF.